Se tem um elemento que muda completamente os seus vídeos, é a iluminação. Você saber trabalhar com a iluminação vai te dar uma imagem com muito mais qualidade. Bem, aqui a gente está falando primeiramente sobre luz natural, que é o que a gente está vivenciando agora. Eu estou no jardim da minha casa gravando com luz natural. Bem, às vezes parece muito simples, né? Beleza, você vai para um espaço onde tem luz natural e grava. Só que não é só isso, tá? Existem cuidados que você tem que ter para você tirar o melhor dessa luz. E o primeiro ponto é o horário que você grava. Nesse momento são 5 horas da tarde, o sol já está caindo, ou seja, ele já não está a pino, com super intensidade, então ele já fica com uma luz mais difusa, mais tranquila. Além disso, eu me posicionei de tal maneira que o sol não está batendo diretamente na minha cara. Ele, na verdade, está sendo coberto ali por umas árvores que tem aqui no meu jardim, então eu tenho a luz vindo para cá, mas eu não tenho essa intensidade, porque além de ser desagradável, né, você ficar com o sol batendo na sua cara, ele fica muito forte, muito marcado. Então procure um horário que seja interessante e busque também uma posição onde o sol não fique incidindo diretamente em você para não ficar muito marcado, tá? Então busque um lugar de sombra, atrás de uma árvore ou atrás de um prédio, perto de algum lugar onde a luz ainda seja interessante, mas não fique completamente marcada. Um outro ponto muito importante também, quando a gente vai trabalhar com luz natural, e que muitas vezes as pessoas erram, é às vezes o fundo ficar mais claro do que o personagem. É quando você vai para uma área de sombra e filma numa área onde tem um sol batendo intensamente. Eu vou te mostrar esse exemplo agora só para você ver como cria um certo estranhamento. Nesse exemplo você percebe que eu estou numa sombra, só que o fundo, o céu lá atrás, ele está mais aberto, ou seja, com mais luz. E aí ele acaba criando essa sensação, quase que uma silhueta, né? Começa a ficar um pouco mais escuro, e se eu tento expor, como eu tentei fazer aqui, você percebe que ele acaba estourando. E aí fica essa luz meio branca, você perde a informação. Então esse tipo de coisa tem que tomar muito cuidado para não colocar o celular ou a câmera nessa situação, porque você vai ver que ele acaba então estourando. Tenta achar um lugar onde o fundo ele tenha pelo menos uma luz próxima do que você está usando para o personagem. A gente sempre tenta evidenciar mais o personagem, né, do que o fundo nesse tipo de caso, para a gente não ter então essa luz estourada. Bem, esse aqui é um outro exemplo também de não fazer, na verdade, que é quando o sol ele está incidindo diretamente em mim. E você vê que, além de ficar muito desconfortável, eu estou realmente aqui tentando me manter de olho aberto, ele fica com o rosto muito mais claro do que o restante das outras coisas. Então o ideal é você sempre se posicionar para usar a luz do sol, mas não diretamente como eu estou fazendo agora. Para completar então o nosso papo sobre iluminação natural, eu quero te falar sobre outra possibilidade que você também encontra de usar a luz natural, só que internamente. E é uma grande possibilidade que talvez as pessoas às vezes subjulguem, que é o fato de você usar a luz que vem das janelas ou portas ou aberturas que você tem para iluminar o seu vídeo. A grande vantagem de usar a luz natural é que você tem uma ótima qualidade de luz e reprodução de cor. Só que você tem que saber utilizar ela a seu favor. Deixa eu te mostrar aqui, nesse caso, o que está acontecendo, só para você entender um pouquinho melhor, né? Eu enquadrei aqui com o meu celular. Eu fiz um enquadramento vertical e aí eu organizei aqui, né, o enquadramento de acordo com a posição da minha cadeira, da minha sala, só que todo esse enquadramento aqui, ele foi feito de acordo com o meu espaço. Então, como você percebe, o que eu estou fazendo aqui é usando essa porta que está aberta aqui, virada para o jardim, ou eu poderia ter me aproximado também ali da janela, caso seja a sua realidade ali, você não tem uma porta, tem uma janela, mas aí eu uso ela para fazer a minha iluminação. E aí uma coisa que você percebe é que eu não estou exatamente de frente para essa porta ou para essa janela. Eu estou na diagonal em relação a ela. O ideal é que essa luz ela venha mais lateralmente, não totalmente lateral, mas aproximadamente no ângulo de 45 graus, entre 30 e 45 graus, porque você vai ter um decaimento legal aqui também dessa sombra. Esse volume, ele é interessante para os seus vídeos, tá? Como é que as pessoas erram muito quando vão filmar dentro de casa tentando usar a luz natural? Às vezes ela filma de costas para a janela e aí você acaba estourando o fundo, ou às vezes a luz está entrando muito forte, né? Ou seja, o sol está vindo diretamente e acaba incidindo, como aconteceu no nosso outro exemplo, né? Do sol incidindo diretamente na minha cara. Aqui não. O sol não está
incidindo, na verdade está até chovendo ali fora, mas eu estou usando e aproveitando toda essa luz que está vindo aqui para iluminar meu vídeo. Então você consegue perceber esse lado do meu rosto muito bem iluminado, um certo decaimento, e como eu tenho aqui um espaço também com outras janelas, ele também favorece aqui a iluminação do meu espaço. Então, usar a luz natural internamente é um grande recurso que você tem, e se você puder, né, utilize, porque a qualidade é muito boa e muitas vezes vai ser bem melhor do que você usar a luz da sua casa, do seu apartamento, do seu escritório ou até mesmo da sua loja, porque às vezes não tem a melhor reprodução de cor, às vezes não tem a cor e a intensidade que você gostaria. Então essa é uma outra sacada para você gravar seus vídeos usando luz natural, só que internamente. Bem, só para você ter uma ideia, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou virar o meu celular aqui e vou colocar ele diretamente para a porta. Aqui também funciona, né? Não é ruim, na verdade, essa luz, até porque eu estou com uma luz vindo bem difusa, né? Só que aí você vê que agora o meu rosto está iluminado por completo, e aí dependendo do seu tipo de conteúdo, pode ser que isso seja o que você busca. Você quer essa uniformidade na sua iluminação. O que eu não recomendo fazer é você ficar contra a sua luz, né? Ou seja, a luz lá fora está mais forte do que eu. Então tem que tomar sempre esse cuidado. Utilize a luz, no caso aqui, favorável ao que você está gravando.